Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde de feriado para todos vocês. Que Deus possa abençoar sua vida, sua casa nessa tarde. Hoje a nossa live, ela é muito especial, tem a participação do meu professor, pastor Anderson Ribeiro, que foi um professor nosso do curso do Seminário de Teologia. Deu aula em algumas matérias para nós. Nós temos a felicidade e a honra de tê-lo conosco nessa tarde, falando sobre a temática crendo no impossível. Você crê no impossível? Você crê que Deus possa realizar aquilo que você acredita que não tem solução, que não tem jeito? Bacari, seja bem-vindo. Ronise, Camila, Deus abençoe vocês que estão chegando. Tayana, linda, beijo. Vai apertando os coraçõezinhos aí, gente, que aí vai chamando todo mundo pra live. E aí, você crê que Deus pode realizar o impossível na sua vida? Ou você já está tão descrente que há coisas diante de você que você acredita que ninguém possa realizar? Nós vamos falar hoje sobre crendo no impossível. Eu meditando acerca dessa palavra, Deus ele falava ao meu coração de algo particular, algo que eu estava vivenciando, aliás, estou vivenciando, e no que diz respeito à minha parte, eu busco tentar fazer, mas ainda assim eu não estava vendo resultado. E eu cheguei a pensar, não tem jeito, porque aquilo que demanda duas partes em ação é mais complexo do que quando é uma parte só executando. E aí eu pensei, de que adianta eu fazer, e eu não tô vendo o resultado. E aí Deus falou ao meu coração, continue fazendo a sua parte. A parte que lhe cabe é aquilo que é possível ser feito. O impossível é comigo. Às vezes nós tentamos tomar o lugar de Deus. Tentamos fazer o trabalho que é de Deus fazer. Então que a gente possa entender que a gente tem que se ater àquilo que cabe a nós fazermos. Ao homem, ele só é possível realizar aquilo que está dentro das suas possibilidades. Não cabe a nós fazer aquilo que é impossível, porque o impossível pertence a Deus. É Deus que consegue e é capaz de fazer e realizar aquilo que é impossível. O pastor Anderson já está na área, daqui a pouquinho a gente vai entrar com ele aqui. Antes eu quero somente ler um texto com vocês, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo por número 19, o versículo é o 26, que vai dizer assim: E Jesus olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. A Bíblia diz que a Deus tudo é possível, não algumas coisas, tudo. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vamos aprender que existe um Deus revelado nas Escrituras, que é um Deus que ele desconhece o impossível. Um Deus que está acima de tudo e de todos. Um Deus que faz o que o homem não é capaz de fazer. E por isso ele é soberano, por isso ele está acima de tudo. Um Deus perfeito, um Deus que não erra, um Deus que não falha. E uma das grandes verdades reveladas na palavra é de que Deus ele desconhece o impossível. Gênesis 18, 14, ele faz uma pergunta a Sara. Ele vai dizer, acaso para o Senhor há algo demasiadamente difícil? Ou seja, em outras palavras, para Deus existe algo
tão difícil que ele não possa realizar, algo que seja impossível ele de fazer. Também em Lucas, capítulo 1, versículo 34 ao 37, vai também dizer, quando o anjo Gabriel respondeu a Maria, Maria achava impossível uma jovem sendo virgem, uma mulher sendo virgem, dar à luz. E aí o anjo vai dizer a ela que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, não há impossibilidades para Deus, que Deus não possa resolver. O texto que envolve Sara, essa pergunta nos dá o direito de crer ou não crer. Nos dá o direito de acreditar que Deus ele possa sim realizar aquilo que é impossível ou não. Mas acontece que Deus ele sempre espera de nós uma resposta positiva, uma resposta carregada de fé. Que não tenhamos dúvida ao responder ao Senhor, não, para ti não há nada que seja impossível fazer. Sara, ela riu em face da reiteração da velha promessa de ser mãe. Ela não ri da impossibilidade de Deus realizar, mas ela ri das suas condições, ela ri por conta da sua condição, já sendo velha, já sendo avançada de idade, a sua natureza já automaticamente não permitiria que ela gerasse, uma vez que ela já não menstruava mais, enfim. Diante da situação dela, diante daquela situação de impossibilidade, Sara, ela ri, porque ela não vê como isso se dá. Só que aí é que é o interessante, porque nós servimos a um Deus que transpõe aquilo que é natural. Eu vou chamar o pastor Anderson agora pra gente bater. E que você continue na live aqui com a gente. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa tarde. Se você, porventura, tem passado por situações da sua vida que tem te feito desacreditar que Deus ele possa fazer aquilo que aos teus olhos não tem solução, aos teus olhos não tem jeito, eu quero te dizer que nós cremos e servimos um Deus que faz o impossível acontecer. Paz do Senhor, pastor Anderson, boa tarde. Graça e paz, querida, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra tê-lo aqui conosco. Já disse aqui, mencionei acerca da sua pessoa. O pastor Anderson foi um dos professores nossos do curso de teologia. É um grande homem de Deus, a qual nós admiramos muito. E creio que Deus tem algo a derramar sobre as nossas vidas através da sua vida nessa tarde. Eu comecei falando aqui com o pessoal enquanto o povo chegava, acerca de momentos que nós nos deparamos com situações das quais nós achamos que não tem solução. E aí eu falei algo que Deus falou comigo nessa semana acerca disso. Às vezes nós fazemos e não vemos resultado daquilo que fazemos. E aí nós pensamos, aqui deu, chegou no limite, não tem mais o que fazer, não tem jeito. A gente declara que essa situação já deu por perdida, que não tem mais jeito. Só que aí a gente entende que às vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus, porque o que cabe ao homem fazer, eu entendo que é algo que está dentro das suas possibilidades, algo que é natural. E o interessante, pastor, que Deus fala comigo uma coisa muito forte, porque nós somos naturais, nós vivemos uma vida sobrenatural em Deus. O homem por si só, sozinho, ele não consegue executar e fazer nada de sobrenatural. Quem faz é Deus. Então nós participamos de vivenciar coisas grandes, coisas sobrenaturais em Deus, porque é Deus que realiza o impossível. É Deus que faz o sobrenatural acontecer. Então, quando nós, às vezes, nos limitamos em querer desistir de alguma coisa por conta de achar que cabe a nossa força, cabe o nosso fazer, a gente deixa de acreditar que Deus é quem faz o impossível. O possível cabe a nós e nós vamos fazer quantas vezes for necessário, mas há um momento em que nós temos que parar e esperar Deus agir com o impossível, não é verdade? Com certeza, com certeza. Isso
E deixa que eu já agradecer o convite. Obrigado aí pelas palavras de apreço, tá bom? A recíproca, ela é sempre verdadeira. Que Deus continue vos abençoando rica, poderosa e abundantemente. É claro que tudo isso que você falou está perfeitamente correto. Tanto isso é verdade, quando a gente olha para Atos 3, por exemplo, versos 5 e verso 6, a gente vai ver justamente um coxo pedindo esmola na porta chamada Formosa. E olha o que Pedro vai dizer. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. A Bíblia diz que ele coloca as mãos sobre ele e diz, em nome de Jesus, levanta e anda. Então não é a mão de Pedro que faz com que o homem levanta. Não é a mão de Pedro que faz com que os artelhos dele se endireitem e ele se coloca de pé. Só as mãos de Pedro, não haveria milagre, não haveria o impossível acontecendo. O impossível só acontece porque o nome de Jesus está presente, e quando o nome dele está presente, ele se faz presente, então o impossível se torna possível. Então, o que você falou é perfeitamente correto. Nós, por si só, não podemos fazer nada e não fazemos nada. Somente com as nossas mãos, vai ser só as nossas mãos, não vamos experimentar milagre, não vamos experimentar o sobrenatural, não vamos experimentar o impossível. O impossível vai além daquilo que nós podemos fazer, é aquilo que Deus faz. É claro que a gente não pode ignorar e colocar tudo na mão de Deus, ignorando o nosso próprio esforço. A gente Nossa trabalha... responsabilidade. Exatamente. A gente trabalha em conjunto e em parceria com Deus. Eu falo muito isso. Um exemplo clássico que eu tenho usado muito nos últimos dias, decorrente do tempo que a gente está passando, é as pessoas dizendo que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, e isso é fato, Salmo 127. Agora, Deus não manda tirar a sentinela. Ele diz, coloca a sentinela lá, mas se vocês só confiar nela, vocês em vão vão estar vigiando. Agora, coloque a sentinela e, ao mesmo tempo, confie em mim. Então, perceba que há uma participação humana e há uma participação de Deus. Então, a gente precisa entender que Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, mas o que nós podemos fazer, a gente tem que fazer, porque Ele não vai fazer por nós. Acaba que se a gente vai por essa linha aí, a gente acaba isentando a nossa responsabilidade, a nossa parcela dentro de toda a promessa que Deus tem na nossa vida, porque eu costumo sempre dizer isso também, que dentro da promessa que Deus faz a cada um de nós, nós temos a nossa parte. É Deus quem vai realizar, é Deus quem vai fazer, mas nós temos a nossa parte dentro da promessa. Porque Deus não dá nada aleatoriamente a ninguém e nem de maneira irresponsável. Deus, ele dá a quem está preparado e apto para receber. Então, logo, eu percebo que eu tenho a minha parcela, a minha parte de responsabilidade dentro disso tudo para que a promessa se concretize. Deus, ele é fiel para cumprir, ele não é homem para que minta, sim, mas para que ele concretize, eu preciso estar em alinhamento com essa promessa. Eu entendo isso. E às vezes a gente tem esse por costume de fazer isso, de querer tirar a nossa responsabilidade, de querer jogar tudo nas mãos de Deus também. Ah, Deus é quem vai fazer, Deus é quem vai... Por certo, é óbvio que Deus ele guarda, que Deus é... Se não fosse Deus, o que seríamos de nós, né? Eu fico pensando nesses dias, até mesmo acerca dessa pandemia, acerca dos cuidados que nós temos que ter, e que eu digo, e já disse isso em outras vezes, um cuidado esse que não era para ser de agora, sabe? Era algo que já deveria fazer parte da nossa vida há muito tempo. É algo que já tinha que ser rotineiro nos nossos dias, de higiene, de cuidados pessoais, assim, coisas que, infelizmente, o ser humano ele é muito aquém, sabe? Muito relaxado. A gente só começa a dar valor, a dar a verdadeira importância a alguns fatos depois que aquilo já debandou para outro lado. Então, assim, na verdade, esses cuidados deviam fazer parte da nossa vida diariamente. E aí eu vejo que a gente tem sim que ter esses cuidados, enfim, só que ainda assim, eu sempre falo isso, que a nossa confiança não está no Ministério da Saúde, a nossa confiança não está no governo, a nossa confiança não está nos médicos, nos hospitais, a nossa confiança está unicamente em Deus. Mas isso não isenta a nossa parte em cumprir com a nossa função. A nossa função é o quê? É nos manter isolados, estar em vigilância, higienizando as mãos. Então, aquilo que nos cabe, vamos fazer. Não é a nossa fé, a nossa confiança em Deus, acreditar que Deus ele faz o impossível, não é a gente colocar
o peito aberto e dizer, vem coronavírus, que você não vai me pegar porque eu estou em Deus. Isso é uma ignorância. Com certeza. Tanto é verdade que para o Arraial, Deus colocou ordens sanitárias. O povo, para não ter enfermidade no Arraial, eles precisavam cumprir algumas ordens sanitárias. Eles precisavam ter alguns cuidados de higiene para que não ficassem enfermos. Então, o próprio Deus, ele já dá essa diretriz, ele já dá essa orientação para que o povo, quando fosse montar o Arraial. Não só isso, Provérbios 22, se não me engano, o verso 3, a Bíblia diz que o sábio, quando vê o problema, ele foge e se esconde. Então a gente precisa entender que nós cremos em Deus, que a nossa confiança está posta em Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte. É como você estava dizendo, nós precisamos tomar medidas de higiene, nós precisamos nos precaver, nós precisamos permanecer em casa. Então, tudo isso, a gente precisa fazer a nossa parte, crendo que Deus vai fazer o impossível, o sobrenatural, que Ele vai operar, é o que a gente já tem dito já desde quando começamos a conversar. Existe a nossa responsabilidade, nós não podemos nos isentar dela. A gente precisa cumprir a nossa responsabilidade, mas, sobretudo, também confiar em que Deus vai operar o milagre na nossa vida, vai fazer o impossível acontecer. O que eu tenho visto nessa geração é justamente os extremos. Os extremos, eles são sempre perigosos. Tem o extremo daquele que confia só em Deus, ele põe a sua fé só em Deus. Não, Deus vai resolver tudo, Deus vai fazer tudo, nenhum mal chegará à minha casa. A confiança está sendo muito extremista. Ao mesmo ponto que eu tenho aquelas pessoas que só confiam na saúde, só confiam nos médicos, só confiam no Sistema Único de Saúde e não faz menção nenhuma de Deus. A gente, quanto cristão, a gente vive num equilíbrio. A gente tem que viver num ponto de equilíbrio. A gente cumpre a nossa responsabilidade como cidadão, mas, ao mesmo tempo, a gente confia em Deus porque nós somos cidadãos do céu. Então, a gente precisa unir esses dois pontos. A gente confia em Deus, mas a gente continua fazendo a nossa parte. Não adianta chegar, como você bem disse, abre a aspa, sair com o peito aberto e dizer que nada vai me acontecer. Até porque, quando a gente lê o salmo que todo mundo está mencionando, nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga alguma chegará. A Bíblia vai dizer ainda, não tropeçarás em nenhuma pedra. Calma aí. Se eu considero os primeiros versos como sendo isenção de que o mal não chega à minha casa, eu tenho que interpretar todos os outros versos seguintes. Então, no verso 10, por exemplo, vai dizer que a gente não tropeça em nenhuma pedra. E quem de nós nunca tropeçou? Quem de nós nunca tropeçou, nunca deu uma topada no sofá da sala, nunca deu uma topada na mesa da cozinha? Então, se isso realmente fosse para ser interpretado ao pé da letra, nem tropeçar nós tropeçaríamos. Então, a gente precisa entender que esses textos estão falando de proteção, sim, mas estão falando de proteção no nível espiritual. A gente não pode interpretar, por exemplo, o Salmo ao pé da letra, e é justamente o que muita gente tem errado, vivendo esses extremos, quando a gente precisa viver esse equilíbrio. A gente faz aquilo que cabe a nós, as nossas responsabilidades, e ao mesmo ponto e ao mesmo tempo, a gente crê na intervenção de Deus, de que Deus vai mover, de que Deus está guardando, de que Deus está protegendo. Essa é a maneira correta de viver, essa é a maneira de experimentar o sobrenatural de Deus e de experimentar o impossível. É fazer aquilo que cabe a nós e o que não cabe, a gente confiar e crer que Deus vai operar nas nossas vidas. Interessante isso que o senhor mencionou aí acerca do equilíbrio, porque eu sempre falo sobre isso, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente vê que há uma desuniformidade muito grande quanto ao equilíbrio, né? As pessoas, elas, como o senhor disse, elas estão aos extremos, e todo extremo ele é perigoso, seja para mais, seja para menos. Então a gente vê que eu pude perceber que essas pessoas também que estão assim, é só Deus que me guarda, e tipo, tô de peito aberto, e parará, pereré, tem que ir para a igreja mesmo, tem que ir para a rua, tem que fazer acontecer. A gente vê também que são pessoas que têm a necessidade de se autoafirmar. Talvez essas pessoas, quando estava tudo normal, que poderiam estar indo à igreja, às vezes nem estavam assíduas na igreja, entendeu? Mas existem pessoas que, infelizmente, gostam de polemizar, né? Só querem levantar bandeira em causas que, às vezes, elas nem até mesmo desconhecem. Então, assim, eu vejo que a vida do cristão, ela sempre tem que estar pautada a um equilíbrio à luz da palavra de Deus, porque isso sim é saudável. Porque quando você tende
para ser extremo, tanto para um lado quanto para o outro, você começa a perder, a decair, porque você vai para um caminho que não é saudável. Então, assim, eu olho para a situação que nós estamos vivenciando hoje e eu percebo que o cristão ele não tem que estar desesperado, ele tem que estar em paz. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento, porque a paz que nós temos em Deus, a confiança que nós temos nele, de que ele está acima de tudo, de que ele está no controle de tudo, de que ele faz o impossível, essa paz, essa certeza, essa fé nos traz essa paz, essa segurança em Deus. Porém, isso não anula a minha responsabilidade de fazer a minha parte, que é um princípio de obediência, porque nós temos que obedecer, né? Então, assim, a gente percebe que a gente precisa estar nesse meio aí, no equilíbrio, entre não se desesperar, manter a confiança em Deus, mas continuar fazendo a nossa parte. Não tirando de nós essa responsabilidade que nos cabe. Porque a gente tem que pensar também em unidade. Eu vejo que as pessoas pensam muito no individual, sabe? A gente tem que pensar mais no coletivo. E eu creio que tudo isso que está acontecendo tem um propósito de Deus. E um dos propósitos é justamente alinhar algumas coisas na nossa vida, sabe? No que tange a comunhão, no que tange a organização da igreja, que ao longo do tempo eu vejo, pastor, que a gente estava muito no automático, sabe? Algumas coisas estavam muito no automático. Como a nossa vida diária, a nossa rotina de igreja, ministérios, eu vejo que muita coisa estava no automático, que Deus parece que permitiu isso tudo acontecer para trazer um freio, sabe? Para colocar as coisas e alinhar as coisas no seu devido lugar. Mostrar para nós que nós precisamos dar importância para aquilo que realmente é prioridade na nossa vida. E que buscar o Senhor não seja somente nesse tempo de desespero, porque a gente está vivendo um caos mundial, uma crise mundial, não, mas que isso já, como assim a higiene já devia fazer parte da nossa vida habitual, a busca a Deus também, porque faz parte da nossa vida diária com Deus. Então, assim, eu vejo que Deus está mostrando para nós grandes lições com tudo isso. E muita gente ainda não conseguiu captar, sabe, esse feeling que Deus está tentando nos mostrar, de unidade, de união, de ver como um todo, como igreja, porque a gente, infelizmente, ainda vive essas questões de disputa, de ministério contra ministério, de um falando mal do outro. Eu louvo a Deus por quem está usando a rede social para falar do Senhor, para trazer uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de vida, porque o que a gente entra e vê um atacando o outro, seja por política, seja porque a igreja tem que ficar aberta ou tem que ficar fechada, enfim, as pessoas não têm respeito umas pelas outras, sabe? Uma sempre querendo refutar a outra, querendo atingir, atacar e falar mal, e, enfim, isso também não é saudável. Aí a gente vê que a gente fica estagnado, sabe? Perdendo tempo com questões que não nos levam a lugar nenhum. E enquanto a gente fica esbarrando nessas individualidades, a gente deixa de crescer no reino de Deus. Então, Deus está falando para nós o quê? Eu quero que tenha comunhão, que vocês tenham amor. E isso faz parte da gente pensar no coletivo. Poxa, eu não tenho medo do coronavírus, um exemplo. Eu confio em Deus, tudo bem, mas a ordem foi se cuidar, ficar em casa. Então, se eu não tenho medo, mas eu tenho que pensar nas outras pessoas, eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar também na minha comunidade, eu tenho que pensar nos meus irmãos. Exatamente. Existem muitas condições que o nosso governo impõe. Quando eu falo governo, eu falo de uma maneira geral, e a Bíblia diz que nós temos que ser sujeitos aos governantes. Existe muita coisa que eu não concordo, mas não é porque eu não concordo que eu vou deixar de tomar essas medidas, até porque eu estou sujeito aos governantes. A Bíblia nos ensina isso. Não só nos ensina isso, como nos ensina a orar por eles, para que nós tenhamos paz. Então, isso que as pessoas precisam compreender. Muita coisa eu discordo, muita coisa eu não concordo, mas não é porque eu não concordo que eu vou deixar de cumprir, até porque eu estou debaixo de uma autoridade de um governante. Então, isso é importante as pessoas entenderem e compreenderem. Outro ponto importante que você mencionou, que você tocou, é que a gente tem vivido a nossa vida, a nossa adoração, o nosso culto a Deus no automático. A gente já não tem feito as coisas como deveríamos estar fazendo. Exemplo disso, quando Jesus derruba a mesa dos cambistas na entrada do templo, ele diz uma frase que eu acho fantástica, ele diz o seguinte:
Vocês estão fazendo o meu templo de covil de ladrões. Agora a gente precisa entender essa palavra ladrões, porque não tem ninguém roubando ali. Eu tenho gente vendendo e tem gente comprando. E tem gente que vai dizer que Jesus chamou de ladrão porque ele subiu o preço dos animais. Calma aí. Eu só estou falando de um judeu. O judeu é alguém que sabe negociar. Do mesmo jeito que eu tenho alguém elevando o preço, eu tenho alguém negociando. Então, Jesus não está chamando de ladrão. Primeiro, não é porque eles estão roubando. Está chamando de ladrão, não é porque eles estão vendendo a preços exorbitantes. Porque se tem gente vendendo, tem gente comprando. É a oferta e a procura. Então, por que é que Jesus chama de ladrão? Justamente porque havia uma lei que eles deveriam preparar um animal durante todo o crescimento. Esse animal tinha que ser sem mancha, sem defeito, tinha que ser perfeito. E no dia da festa, direcionar o tempo. O que o povo estava fazendo? Era muito trabalhoso cuidar de um animal durante muito tempo e depois levá-lo para o templo. O que o povo pensava? Não, tem um jeito mais fácil. A gente não cria um animal. A gente não cria jeitinho brasileiro, né? Exatamente. A gente não cria o animal, a gente não cuida dele porque dá trabalho. Quando a gente chegar no tempo, a gente compra. A gente compra um que alguém já cuidou. Então, por isso que quando Jesus chega, ele está dizendo: vocês são ladrões, porque vocês estão roubando a preparação do culto. Então, o povo se preparava antes para ir para o culto depois. Então, a criação do animal era justamente essa preparação. O direcionamento e a caminhada até o tempo era a preparação. O povo já não estava mais se preparando. Ele chegava, comprava um animal na hora, oferecia o sacrifício e estava tudo resolvido. A gente tem feito mais ou menos a mesma coisa, o cenário é o mesmo, muda apenas a perspectiva daquilo que estava acontecendo. Eu creio que se Jesus chegasse aqui hoje e derrubasse tudo, estaria fazendo a mesma coisa do que ele fez naquele tempo. Então, a gente precisa entender que precisa haver uma preparação, coisa que nós não estávamos fazendo, não estávamos cumprindo, justamente por não termos atentado para o tempo. A Bíblia, por muitas vezes, vai nos orientar a remir bem o tempo, coisa que nós não estávamos fazendo. Então, de repente, todo esse momento veio justamente para que nós refletíssemos, para que nós repensássemos, para que nós fizéssemos algo que a gente não estava fazendo e deixando passar. É Deus cobrando um tempo precioso da gente, e algo que eu tenho falado nesses dias é o que as pessoas têm feito com esse tempo que forçadamente foi nos oferecido. Será que a gente vai sair depois de 30 dias ou mais dias que virão? De que maneira? Resolvendo o que nós deixamos pendentes, dando início aos projetos que estavam parados, terminando outros projetos. Será que nós crescemos como pessoas? Será que nós crescemos quanto indivíduos? Será que nós crescemos como família? Será que eu li o livro que estava parado? Será que eu dei andamento às coisas que estavam estagnadas? Será que eu dei um jeito na minha vida? Então, esse tempo é justamente para que nós refletimos e saiamos dele tendo uma perspectiva diferente do momento que nós entramos. Então, agora eu tenho visto muitas igrejas fazendo selfie, e isso é algo que eu acho fantástico. As pessoas estão aproveitando esse tempo, as igrejas estão aproveitando esse tempo para fazer uma série de quantidade de lives, e isso é benéfico. A palavra de Deus está alcançando pessoas que antes não alcançavam, está atingindo pessoas que antes não estavam sendo alcançadas, pessoas estão tendo um direcionamento diferente nas redes sociais do que estavam fazendo. É claro que existe aquele grupo que, como você bem disse, briga. Né? Igreja fechada, igreja aberta, ficar dentro de casa, sair de casa, fechar comércio, abrir comércio, usar máscara, não usar máscara. As pessoas sempre acham alguma coisa para brigar nas redes sociais. Agora, algo que a gente tem que entender, e aqui eu vou usar uma frase dos irmãos Morávios, eles dizem algo que eu acho fantástico, uma das frases que eu mais utilizo. Ele diz o seguinte: naquilo que é essencial, unidade. Nas coisas não essenciais, parcialidade. Mas em todas as outras coisas, amor. O que ele está dizendo? O que é essencial, não existe meio termo. É aquilo e ponto final. Por exemplo, o que é essencial? Jesus salva. É uma doutrina essencial. Qualquer pessoa que pensa diferente disso, eu não posso concordar com ela, porque é uma doutrina essencial. Agora, a questão, por exemplo, da salvação. A salvação é com participação humana, é a graça irresistível. Isso aí não é essencial. Vontade, isso aí aí não já é é. essencial. Então, eu posso ter divergência. Jesus vem antes, durante ou depois da grande pós-tribulação. Isso é essencial? Não. O importante é que Jesus vem. Então, eu tenho que ter respeito nessas questões que podem diferir uma das outras, mas em todas essas questões eu preciso amar o próximo e entender e aprender com ele. Até porque se todo mundo soubesse a mesma coisa, não haveria crescimento. Só há crescimento
porque nós pensamos, agimos, falamos e nos portamos de maneira diferente. Isso é ser indivíduo e isso aí é que está a beleza da coisa. E eu acho fantástico porque Jesus, ele nos ensina de uma maneira tão rica e tão simplória, coisas que, se nós nos atentássemos, nós seríamos, já era para sermos, né, indivíduos diferentes. Né? A gente olha para o Sermão da Montanha e a gente vê, meu Deus, como Deus é tremendo e poderoso. Ele deixou tantos ensinamentos ricos e poderosos para a gente, e às vezes a gente corre o olho aquilo ali e não traz para a nossa vida, sabe? Para a essência da nossa vida. A questão da correria, do dia a dia, eu fiquei pensando nisso esses dias. Às vezes a gente acha que está né, no 100% atividade, né, diretão, assim, você pensa, estou produzindo muito, e às vezes não. Às vezes a gente não produz com qualidade, porque produzir vai além da quantidade. E eu penso assim, Deus está mais preocupado com qualidade do que quantidade. Então, às vezes, nessa rotina, nessa correria louca do nosso dia a dia, a gente estava até produzindo, mas produzindo talvez sem qualidade, no automático, sabe? Aquela coisa de eu vou pegar, eu vou estudar um texto porque eu vou pregar. Peraí. Nós temos sim que nos preparar um sermão, fazer um esboço de uma pregação, amém, mas assim, eu não posso me ater a pegar a palavra de Deus somente no dia que eu vou pregar. Porque eu até fiz uma live com uma missionária amiga minha lá do Rio, e ela falou sobre isso. Ela falou, mana, Deus mexeu em mim nessa área. Porque eu estava há muito tempo assim, vindo numa jornada de pregação. Ela é pregadora itinerante, e ela falou, eu estava numa pancada louca de sai de um lugar, vai para o outro, sai de um lugar, vai para o outro. Então, assim, eu pegava a Bíblia para preparar mensagem. Tinha que dar conta ainda de família, de filho pequeno e marido. Então, assim, ela falou, eu pegava a Bíblia para preparar mensagem. E hoje eu estou tendo tempo de pegar a Bíblia para não preparar mensagem nenhuma. É para falar com Deus, é para ouvir Deus falar comigo, sabe? É para ter intimidade com Deus, é para estar ali no momento eu e Ele. Então, assim, isso é diferente, é um diferencial. Porque às vezes nós achamos que estamos produzindo tanto por conta de estar atarefado até o pescoço, mas às vezes Deus está falando, peraí, botei esse freio para você entender que eu quero que você produza com qualidade. É o propósito com que você está fazendo as coisas. Porque a gente tem que fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, por mais que a gente faça com boa intenção, mas se a gente fizer com a motivação errada, então a gente precisa rever isso aí. Eu acho que esse tempo Deus está permitindo que a gente se aproxime dele de uma forma simples, sabe? Voltar às origens, à simplicidade, voltar à verdadeira essência. Porque hoje eu costumo dizer, pastor, que a gente vê os lugares que a gente vai e pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do tempo, a gente vê que essa geração é uma geração onde tem muita gente talentosa. É uma geração de muito conhecimento. A gente não pode negar isso. É uma geração onde a gente está tendo a oportunidade de ter muito acesso à informação. Então, a gente tem uma gama de pregadores, uma gama de pessoas que tem muito conhecimento. Só que, assim, o conhecimento sem a aplicação na vida pessoal, o conhecimento sem a graça de Deus, o conhecimento sem você viver aquilo que você está aplicando ali, não adianta. Porque, assim, Deus ele não quer somente pregadores como marionetes para estar falando em nome dele, mas sem estar vivendo aquilo que está falando. Deus, ele procura o quê? Verdadeiros adoradores. Então, antes de nós sermos um arauto, antes de nós sermos alguém que proclama a verdade do evangelho, nós temos que viver essa verdade. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, assim, às vezes a gente vê que tem uma geração que tem se levantado com tanto conhecimento e que fala muito bem, que se expressa muito bem, mas não tem se preocupado em viver a verdade do evangelho. E essa vivência, eu digo, em buscar mesmo a ter um relacionamento com Deus. Porque, às vezes, a pessoa ela busca por fazer aquilo ali naquilo que está sendo visto. Poxa, eu vou preparar uma bela pregação, porque hoje eu vou pregar em tal lugar e a igreja vai estar cheia. Porque, assim, se a gente não se atentar e não vigiar, a tendência do ser humano, porque isso é da nossa natureza humana caída, é se ensoberbecer, é se orgulhar.
E é mentira quem dizer que nunca lutou contra isso, porque isso é da humanidade caída. Então, se a gente não vigiar, até mesmo o conhecimento que nós adquirimos, se nós não tivermos humildade, não estivermos em Deus, a gente acaba indo por um lado, como a gente falou do equilíbrio, a gente perde esse equilíbrio de saber entender que quem faz é Deus, que eu continuo sendo criatura, que eu continuo sendo servo, mas é Ele quem faz, e eu começo a achar que eu faço alguma coisa, que depende de mim, que é comigo. E aí eu vejo que a gente se perde nisso aí. Tem muita gente que entrou no automático por conta disso, porque viu que sabe fazer, viu que sabe falar, viu que conhece tal, e começou a deixar, tipo, Deus de lado, sabe? Igual quando em Apocalipse vai dizer que o Senhor está à porta, é isso que estou à porta e bato. Por quê? Se ele está à porta é porque ele está do lado de fora. Alguém colocou ele do lado de fora, e assim é nos dias de hoje. Muitas pessoas têm colocado o Senhor do lado de fora, e o homem tem sido o centro, sendo que, na verdade, o centro do evangelho é Cristo. Então, a gente precisa entender isso, que a gente precisa voltar às origens. A igreja precisa entender, nesse tempo, que nós não precisamos de inovação. As pessoas querem inovar, quer trazer coisas, agregar coisas ao culto, coisas secundárias, para poder trazer uma atração para o culto. Mas, na verdade, o culto não é para a gente, não é para a gente sair satisfeito, o culto é para Deus. Então, quando eu entendo que o culto é a minha adoração a Deus, é a minha devoção a Deus, a minha gratidão a Deus por tudo que Ele já fez por mim, pela tão grande salvação que Ele já me deu, eu entendo que Ele tem que ser o centro. Eu estou ali só como participante, como coadjuvante, mas o protagonista é o Senhor. Exatamente. É exatamente isso aí que você disse. E eu já peço desculpa, eu vou terminar essa fala aqui, eu vou ter que me despedir, que hoje eu estou como pai integral, tá? Hoje Eu eu tô esqueci até de perguntar da Andresa, como é que ela tá, às vezes eu Andresa, falei esposa, tá demais. tudo bem? Hoje eu estou como pai integral, e então daqui a pouquinho eu vou dar essa última contribuição aqui, depois eu vou me Amém. ausentar, tá bom? Mas está sendo um prazer esse bate-papo. Então, é justamente destacar aqui alguns pontos que você mencionou. Muita gente, como a gente já disse, estava vivendo no automático, fazendo as coisas em grandes proporções, mas sem qualidade nenhuma, né? Então, muita gente pregava muito, mas ao mesmo tempo não se pregava nada. Talvez seja por isso, e não só por isso, que o próprio Jesus vai dizer que naquele dia muitos chegarão e dirão: Senhor, no teu nome nós pregamos, nós expulsamos demônio. E aí Jesus vai dizer uma frase que mexe muito comigo. Eu nem conheço vocês. Eu nem sei quem vocês são. Então, são pessoas que estão fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Então, a gente precisa entender que a obra de Deus não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira. Basta você olhar para Atos 6, a instituição dos primeiros diáconos. Os camaradas iam servir mesa. E para servir mesa, eles tinham que ter algumas qualidades. Homens temente a Deus, homens cheios do Espírito Santo, que falava com sabedoria. Olha quanta coisa eles precisavam ter só para servir mesa. Aqui fora, para servir mesa, qualquer um pode servir. Mas para servir mesa no reino de Deus não pode ser qualquer um e não pode ser de qualquer maneira. Existe um preparo, existe algumas características que nós precisamos atentar e tê-las. E muita gente até tem pregado, mas não tem vivido de fato aquilo que pregam. Falam muita coisa, mas não vivem aquilo que os seus lábios professam, o que os seus lábios dizem. Então, a gente precisa entender. E você tocou num outro ponto muito bacana, quando você disse a respeito de quem tem muito conhecimento e não tem humildade para com isso. E muita gente até utiliza um texto equivocado, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, usa um texto equivocado de Lucas para dizer que os humilhados serão exaltados. Essa é uma interpretação errada que muita gente tem, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Não está dizendo que aqueles que foram humilhados serão exaltados. É completamente diferente. A Bíblia está dizendo que aqueles que se humilham, esses serão exaltados. Então a gente precisa, porque muita gente usa esse texto fora do contexto de maneira errada. Os humilhados serão exaltados. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que os que se humilham, esses serão exaltados, né? Então a gente precisa entender isso, está lá em Lucas 18. Eu não vou ler o texto, só o verso 14, ele diz assim: digo-vos estes que desceu justificado para a sua casa, e não aquele que por qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Está dizendo, se eu me exaltar,
eu serei humilhado. A qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, não são os humilhados que serão exaltados, são os que se humilham que serão exaltados. Então, independente do que eu sei, independente do que eu sou, porque na verdade nós não sabemos e não somos nada, a gente precisa ter humildade para justamente reconhecer que o Senhor é dono de tudo, é por Ele, para Ele, é com Ele, é que são todas as coisas. A gente precisa entender isso e muita gente, talvez, nesse período, não estava compreendendo essa verdade, não estava compreendendo e vivendo isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados e esses cuidados eles são essenciais para que a gente tenha uma vida na presença de Deus e que Deus consiga, de fato, fazer a sua obra na nossa vida. Tá bom? Maria, foi um Amém. prazer estar com vocês Prazer aqui. foi meu, pastor. Pessoal que está junto, né? Muita Amém. gente entrou, não consegui ver todo mundo, porque eu estou com problema de visão, não estou enxergando o celular de longe. Tá? Então, Deus abençoe. Vocês. Foi um prazer. Vitor mandou um abraço para o senhor. Ó, manda outro para ele. Prazer estar com vocês aqui, tá bom? Fica que Deus com continue Deus. abençoando você, Amém. abençoando aí o Vitor, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério. Que Deus Amém. continue derramando as ricas bênçãos, não só sobre você, mas sobre todos aqueles que entraram aí e participaram conosco. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho, que Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado, pastor. Grande abraço. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Gente, eu vou finalizar essa live. Daqui a pouquinho a gente vai orar. Todo mundo que está aí. Dizendo então que nós precisamos aprender a confiar em Deus, saber que aquilo que cabe a nós fazermos, nós temos que fazer. Ao homem cabe aquilo que é possível, aquilo que está dentro das nossas possibilidades de realizar. E aonde a sua mão não alcança mais, é aonde e o momento exato onde Deus chega. É onde Deus vem com a sua mão poderosa e Ele realiza aquilo que é impossível de eu e você fazermos. Então, que você possa entender que, mediante a crise que estamos vivendo, ao momento que estamos vivendo de pandemia, você não venha se desesperar, você venha aprender a confiar em Deus, a esperar no Senhor, fazendo a sua parte, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, que breve Ele virá com a sua mão forte e vai nos tirar dessa situação, eu creio assim, em nome de Jesus, e que independente de qualquer outra situação que você esteja vivenciando na sua vida, da qual você olha para a situação hoje e diga, não tem jeito, não tem mais o que fazer, não tem mais o que ser feito, não tem mais condição de se resolver essa situação. Olhe para o alto, olhe para o alto, o tamanho do seu Deus, o tamanho do Deus que você serve. Não se pode contar, não se pode medir, é imensurável o tamanho do nosso Deus. E é esse Deus grande e poderoso que vai realizar o milagre, vai realizar aquilo que é impossível aos teus olhos. Então não se desespere, não deixe de crer. Saiba que o Senhor Ele está no controle e o Senhor Ele é poderoso para realizar infinitamente mais. Nós cremos num Deus poderoso, num Deus tremendo e num Deus que é dominador fiel das nossas vidas. E Ele realiza aquilo que é impossível aos nossos olhos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome nessa tarde. Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento, onde a tua palavra, Senhor, falou nos nossos corações, onde a tua palavra foi explanada, Senhor, de forma, Senhor, fiel. Pai querido, onde nós podemos aprender mais de ti, sabendo, Senhor, confiar no Senhor e na força do seu poder, sabendo que o Senhor é um Deus que faz o impossível, que move céus e terras, Senhor, a favor dos seus. Nós cremos que o Senhor está conosco, nós cremos que o Senhor não nos desamparou. Pai, visita cada um que entrou nessa live nessa tarde, a cada família aqui representada. Pai, se porventura tem alguém aqui que esteja vivenciando algum problema familiar, algum problema conjugal, algum problema, Senhor, do qual para essa pessoa não tem mais jeito, Senhor, leva, Senhor, uma palavra de esperança ao coração dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, com graça. Traz o bálsamo à vida dessa pessoa. Que essa pessoa venha entender que é possível sim. Porque no Senhor
É possível porque o Senhor realiza aquilo que é impossível a nós fazermos. Pai, que possamos ter a nossa medida de fé aumentada, crescida no Senhor. Pai, certos de que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor faz aquilo que é melhor para nós. Pai, muito obrigada por este momento, por este período. Continua abençoando a vida do pastor Anderson e de toda a sua família. Pai, muito obrigada, Pai, por este momento. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Olha, amanhã tem outra live com a minha amiga Bruna Camila. Não perde, que vai ter até musical. Se eu fosse você, não perdi. Vai ter musical. Ela tá preparando um repertório muito bacana. E a gente vai estar às 18 horas aqui, tá? Fica com Deus e até lá. Deus abençoe.